Olá, para todas as mamães que estão acompanhando o nosso workshop Como Ter Meu Bebê Dormindo Melhor. Eu e a Lari Godoy estamos muito felizes com a participação de vocês. Esperamos que vocês estejam aproveitando toda a informação repassada. Nós tivemos as 3 falas da Lari Godoy, que são como o bebê aprender a dormir, a importância da rotina e as sonecas. E hoje eu estarei falando para vocês o processo de ansiedade, para que vocês apliquem todas essas informações. Nós sabemos que são muitas informações e até processá-las e colocá-las em prática, né, exige um tempo e é um longo processo. Então, dentro da minha fala, eu vou começar falando um pouquinho para vocês da fusão emocional, partindo um pouquinho da Laura Gutman. A Laura Gutman fala muito da fusão emocional, a ligação que o bebê tem com a mãe, como eles se fundem emocionalmente e esse processo como afeta, no sentido positivo, é claro, a relação dos dois e os sentimentos do bebê. A fusão emocional ela vai se constituindo desde a gestação e aí ela vai até um período dos 8 meses aproximadamente, que a gente chama de ansiedade de separação. O que acontece? Tudo que a mãe vai sentindo, tudo que a mãe passa, todas as emoções e sensações, o bebê sente como se fosse dele. Então ele vai sentir tudo que a mãe sente. E aí algumas mães falam, nossa, mas eu não chorei na frente do meu bebê, mas eu não briguei na frente dele. Porém aquela carga emocional que está ali presente nessa mãe, o bebê vai estar sentindo. Então a mãe está irritada, o bebê fica mais irritado, o bebê está mais choroso, geralmente ou essa mãe está segurando esse choro, então o bebê chora por ela, que é muito que a Laura Gutman fala, quando o bebê chora muito, a gente precisa ver o que essa mãe cala, o que essa mãe não está chorando, não está colocando para fora. Principalmente na consideração de que a maternidade, ela vem trazer à tona várias questões que nós não olhamos anteriormente na nossa vida. Questões pessoais, emocionais, ou dificuldades, ou algumas frustrações, inúmeras possibilidades de nós chamarmos isso. Mas aquilo que nós passamos ou nós não elaboramos, a maternidade vem trazer uma nova oportunidade para que a gente repense sobre tudo isso. Então, se a gente ficar atento a todos esses sentimentos, a essas emoções, às vezes pode facilitar esse processo com a maternidade. Então, lá aproximadamente por 8 meses antes da separação, é quando o bebê começa a se perceber que ele e a mãe não são um só. Então ele começa a sentir a ausência da mãe e ele não sabe se essa ausência é ele ou se é a mãe. Então a gente sempre recomenda, por volta dos 7 meses e meio, se vocês já quiserem antecipar um pouco, o brincar de esconde, achou, é uma ótima forma da criança elaborar. Então a minha mãe ela some, mas ela volta. E ele vai elaborando através do lúdico esse processo. Não quer dizer que a partir daí, então, o bebê já consiga perceber tudo que é dele e tudo que é da mãe. É um processo inicial, porém até os 2 anos ele é muito presente ainda, esse processo de fusão emocional. E é quando a criança começa a se perceber um pouco mais, reivindicar os gostos dela, roupa, comida, jeito de brincar, ela quer exigir, às vezes é considerado muito como uma birra, né, um enfrentamento da criança. Mas se a gente for olhar com outro olhar, é a criança tentando ver o que é da mãe e o que é dela, então ela vai na insistência. E aí dependendo, às vezes a mãe vê como que é dela e ela acaba deixando que a criança flua naquele processo e deixa ela escolher a roupa ou a alimentação, algumas outras questões. Então esse processo de fusão emocional é uma questão que a gente precisa entender para a gente poder explicar e falar um pouquinho mais da ansiedade. Onde que entra a ansiedade com toda essa informação, com todo esse processo, com todas as questões? Vamos considerar que a ansiedade ela atinge milhares de pessoas pelo mundo todo. Infelizmente, a maior parte afetada da população são as mulheres. E aí a gente volta para a carga emocional, que já é a maternidade, a carga prática também, não só emocional, e tudo que implica a maternidade, a vida da mulher. Então nós temos uma vida profissional, uma vida pessoal, a maternidade, a casa, para conciliar. Então isso por si já gera angústia e ansiedade. E a ansiedade, a gente não precisa dizer necessariamente, nossa, então eu tenho algum transtorno de ansiedade. Não, ela está presente em tudo. E aí eu posso identificar, às vezes, nossa, estou ansiosa, eu estou repetindo alguma coisa, ou estou fazendo movimentos repetitivos, balançando a perna, ou falando muito rápido, estou com a respiração muito acelerada. Às vezes fica fácil identificar, mas nem sempre a ansiedade ela é manifestada. Nós às vezes tentamos controlá-las e ignorá-la e não percebemos que ela está presente em nós.
E a ansiedade, ela pode vir de várias causas, ela pode ser ambiental, ela pode ser social, ela pode ser biológica, emocional, que afeta na questão da fusão emocional, principalmente da mãe e do bebê. Então eu estou ansiosa com todas essas informações, eu estou ansiosa se eu já voltei a trabalhar, eu vou chegar em casa, eu tenho que chegar do trabalho, preparar a janta, preparar o almoço, eu tenho que dar banho, eu tenho que preparar o bebê, eu quero ficar, curtir o bebê um tempo, e aí tudo isso começa a implicar e afetar todo o meu comportamento, porque a ansiedade ela pode vir de algo, o medo de algo que vai acontecer, ou só imaginação, que seria o caso. Não tenho certeza se o bebê dormiu na creche, ou se ele dormiu com a babá, ou agora em casa, licença maternidade, se ele vai dormir hoje, como serão essas sonecas hoje, como que vai ser o dia de hoje, se eu vou ter visita, se eu não vou ter. Então o fato de eu já me preocupar e antecipar esses fatos já começa a me gerar uma ansiedade, uma certa angústia do que vai acontecer. Então eu já começo a transmitir para o bebê. E aí o que acontece? Ele vai sentir tudo isso e ele também vai ficar um pouquinho agitado para as sonecas. Tá, Nelis, então é tão simples assim, eu identifico a ansiedade e começo a controlá-la? A gente sabe que não é tão simples assim. E uma das coisas às vezes está só a mãe e o bebê, como lidar com isso? Como fazer tudo isso? E aí por isso que a gente fala nos grupos de apoio familiar ou grupo de apoio fora de casa, onde eu possa falar sobre isso, onde eu possa ter outros profissionais às vezes também que possam me auxiliar nesse processo. E aí uma grande participação, a gente fala da tríade, que entra o pai, mãe e bebê, vem esse pai, ou vem a avó, ou vem o avô, ou vem outra mãe, outro pai. Essa terceira pessoa que vem para diferenciar e separar essa díade da mãe e do bebê, já ir preparando essa fusão emocional. Então ele tem que estar já desde os primeiros dias. Vamos pensar o pai que já troca uma fralda, que já dá um banho. Então o bebê vai vendo quem cumpre as necessidades básicas dele e vai aceitando essa terceira pessoa. Então a partir do momento que ele começa a aceitar, não fica só a mãe nessa vinculação para fazer no processo de dormir, para atender o bebê. Então a mãe está muito cansada, passou o dia todo sobrecarregada com todos aqueles afazeres, e aí chega o pai. E aí de que forma que a criança vai aceitar esse pai, se ele não dá um banho, se ele não dá uma troca de fraldas? Então ele precisa ir fazendo parte dessa rotina, e a gente entende, é claro, às vezes a rotina de trabalho, sai cedo, chega à noite, e aí quer brincar com o bebê, quer curtir o bebê, e às vezes a gente também começa a pensar, nossa, na relação dessa mãe com o bebê ou desse pai com o bebê, estão naqueles momentos. E a gente esquece também, é claro que o brincar, esse estar junto é muito importante, mas vamos pensar nos primeiros dias de vida, os primeiros meses, aquilo que é como necessidade primária do bebê, vai fazendo esse reconhecimento, essa vinculação do bebê. Então, um banho, uma troca de fralda, amamentação, ou no caso mamadeiro, o pai pode também alternar com a mãe na mamada, o pai pode levar água, pode estar ali do lado da mãe, auxiliando ela, fazendo a proteção dessa função do pai, onde a mãe se sinta segura e amada. Então, um bebê que percebe que a mãe está segura e amada, ele também vai sentir essa segurança e proteção do pai. Então, ele também vai passar cada vez mais a aceitar essa presença do pai. Então, esse dia que a mãe percebe que está muito ansiosa, e tem um pai, tem uma terceira pessoa que já participa, o bebê aceita, a mãe passa essa atividade para essa outra pessoa, para fazer, para colocar o bebê para dormir e atender essa necessidade básica dele. E para falar para vocês, é claro que é muito simples, muito rápido, muito direto o nosso tempo. Mas se vocês quiserem ler um pouco mais, quiserem se informar um pouco mais, se vocês tiverem dúvida, podem nos procurar pelo WhatsApp, esse que vocês estão recebendo todas as informações, os links. E uma das coisas, vocês têm recebido sempre um bônus final, e um dos bônus vai ser um relaxamento dirigido. Por quê? Já pensando na ansiedade, não em nível mais já atingido, generalizado, que começa a afetar muito mais a vida, mas uma ansiedade já básica, há duas formas, né? Nós temos a psicoterapia, a terapia através da fala, e temos os relaxamentos dirigidos. Os dois são eficazes, e é claro que os dois aplicados são muito mais eficazes, mas o relaxamento dirigido você mesmo pode fazer em casa. Então, aquele dia que você está ansioso em casa, não vai ter como essa outra pessoa atender essa necessidade, então você pode fazer sozinha mesmo esse relaxamento dirigido. Então, se vocês gostarem, se vocês têm interesse de fazer, mandem aqui no WhatsApp, quero o meu relaxamento dirigido, e aí vocês irão recebê-los. Esperamos que vocês tenham gostado dessa fala também. Nos acompanhe, nós temos a página e o Insta do Instituto Bebê, também temos nossos Instas pessoais, a Lari Godoy e o meu, Nelis Lázaro.
e a gente se vê por aí. Até mais!